Convido a todos e todas para que abram suas Bíblias comigo no livro aos Hebreus, em seu capítulo de número 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Gostaria hoje de falar acerca de fé. Tenho notado que, no momento que estamos passando, muitos estão nutrindo histeria, desespero e medo. Medo é o contrário da fé. E o que é a fé? Bom, nós estamos diante de um texto, todo o capítulo de Hebreus, em seu início do versículo 1 em diante, que trata acerca da fé. E note que no seu versículo 1, a fé é definida pelo autor de Hebreus como dois procedimentos. Eu lerei o versículo 1 do capítulo 11. Ora, primeiro, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Segundo, a convicção de fatos que se não veem. Então esta é uma definição que o autor de Hebreus dá no capítulo 11, do qual o nosso texto que eu acabei de ler faz demonstração. O autor de Hebreus, ele entende que a fé, ela é certeza na ausência. Primeiramente, eu tenho que ter certeza de coisas que eu espero. Isso não é tão longe da nossa prática se você pensar, por exemplo, em um encontro. Você pode marcar com alguém de se encontrar na padaria X às 10 da manhã. Então você vai a este encontro e, chegando lá às 10 da manhã, você espera. O que te moveu a ir até lá? A crença, a fé que esse encontro há de se realizar. Então a fé, ela é a certeza de que esse encontro irá se realizar. O segundo processo é o resultado desse encontro. São a convicção de fatos que não se veem. Em algumas traduções, o resultado de fatos não vistos. O grego tem essa possibilidade de utilização. A nossa tradução, a ARA, utiliza a palavra convicção, mas em outras o sentido é de resultado. Portanto, a fé é definida como esse duplo processo. É uma certeza na ausência, certeza daquilo que eu não estou vendo, mas estou certo que esse encontro há de acontecer, conforme eu disse. E também a fé é o resultado desse encontro, é aquilo que eu recebo por ter participado, por ter dado início a esse processo. Portanto, a fé para o autor de Hebreus, ela se manifesta entre certeza e envolve resultado. E a história de Abel explica muito bem isso, conforme eu li, e quero demonstrar que Deus deseja que tenhamos fé, primeiro, para alcançar os resultados que Ele quer para nós. Deus, Ele deseja isto para aqueles que se aproximam dEle, que tenhamos fé. Deus deseja e espera que tenhamos fé, e esta fé, ela trará consigo os seus resultados. Agora, podemos fazer algumas perguntas sobre isso, para explorar mais esta história de Abel. E a primeira pergunta que esse texto que eu li responde é: como a fé pode se manifestar? Tudo bem, a fé é certeza,
Mas como eu marco um encontro com um ente que eu não estou vendo, por exemplo? Como é que essa fé pode se manifestar? É aí que a história de Abel nos ajuda a entender como ela se manifesta. Deixe-me dizer que o fato de estarmos aqui hoje e de você me ouvir já é em si uma demonstração de fé. A fé em Deus, no Deus pessoal. Eu quero começar por isso porque às vezes nós nos esquecemos, nós naturalizamos a fé, como se fosse algo natural. Certa vez eu fui discipular um amigo e falei acerca da necessidade de oração. Depois de uma segunda visita, ao continuar a conversa com ele, perguntei: você continua? Você está orando? Tem orado? Ele diz: olha, Ricardo, eu até tentei, mas é muito estranho falar sozinho. Aquilo foi para mim uma surpresa, ao mesmo tempo perceber que ele não tinha fé. E ao mesmo tempo a ausência da fé dele fez reconhecer a minha. E às vezes nós naturalizamos demais a fé e esquecemos que o Senhor tem blindado, ou tem brindado, aliás, seus filhos e filhas que ouvem-me agora, com fé suficiente para ouvir a palavra de Deus e fé suficiente para falar com Ele. Isto não é coisa pequena. Portanto, às vezes nós esquecemos que nós temos já, por meio do Espírito Santo plantado em nossos corações, uma fé. Agora vamos ver como esse tipo de fé se manifesta, por exemplo, na pessoa de Abel. Como é que Abel demonstra fé? Abel demonstra fé por duas formas. Primeira forma, a fé de Abel se demonstra pelo desejo que ele tem de agradar a Deus. Note que o texto diz que pela fé, Abel ofereceu um melhor sacrifício. E aqui ele está fazendo um comparativo com Caim. Eu quero apenas focar nesta expressão, melhor sacrifício. Vamos deixar um pouco a figura de Caim. Vamos nos concentrar no modelo apresentado pelo autor de Hebreus, que é Abel. Abel, ele quis apresentar a Deus o melhor que tinha. Nós conhecemos a sua história. Deus queria um sacrifício. Abel tinha consciência disso. E o que Abel fez? Preparou o que tinha de melhor. Ou seja, embora tanto Abel quanto agora Caim estivessem dentro de um mesmo ritual, Abel estava com uma postura diferente. Ele transformou aquele ritual não em algo que simplesmente ele deveria estar lá para marcar presença, mas ele transformou aquilo em algo pessoal. Eu vou lá para entregar a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Isto é uma grande demonstração de fé, porque a fé, ela se expressou na seleção que Abel fez e também no reconhecimento da dignidade daquele a quem ele ia oferecer. Meus irmãos, isto é fé num Deus pessoal e num Deus que espera o melhor. Portanto, Abel demonstrou esse tipo de fé, manifestou a Deus o desejo de agradá-lo, que é o que eu espero que também você tenha e faça da sua fé, dos seus momentos com Deus, e apresentar a Ele o melhor que você tem. É isso que vai mostrar que você não está aqui num ritual, em algo mecanizado, que o dia do Senhor, de fato, ele é mais do que apenas uma presença física, mas passa por seu investimento pessoal. É isso que diferencia Abel, por exemplo, de seu irmão. Mas ainda focando em Abel, eu disse que duas ações que Abel se manifestam nessa fé. A segunda é que Abel não se preocupa com o custo pessoal. Isto é uma qualidade da oferta de Abel. É claro que, embora não estejamos com o texto de Gênesis aberto, nós sabemos que Abel escolheu do seu rebanho aquilo que ele tinha de melhor. Ele abriu mão de algo que era dele, tirou dele algo bom para oferecer a Deus. Meus irmãos, isso é uma grande demonstração
de fé na dignidade daquele a qual nós dizemos que prestamos culto. Deus, Ele não apenas merece o melhor, mas se Deus merece o melhor, isso significa que eu preciso tirar de mim para entregar a Ele, dar a Ele. E aqui, para nós, nos cabe pensar não apenas no sacrifício da oferta em si, no momento, mas por comparação às nossas ações diárias para Deus, os momentos que dedicamos a Ele para o estudo bíblico ou oração. Será que são os melhores recortes do dia? Será que são aquelas horas que me custam mais caro, que talvez eu tenha reservado para estudar, mas não, agora eu vou falar com Deus e eu vou retirar de mim esse período que me é caro, para mostrar que mais caro para mim é a comunhão com Deus? Isto é fé. Isto é um sacrifício da altura do sacrifício de Abel. E também preserva a ideia de sacrifício, porque o sacrifício exige, por si só, custo pessoal. Se você oferece algo a Deus que não lhe custa nada, isto não é um sacrifício, isso é uma oferta da altura da oferta de Abel. E nós encontramos na Bíblia não apenas Abel pensando assim, mas também o próprio Davi. Em certo momento do seu reinado, Davi cometeu um erro de propor um censo. Deus o repreendeu por isso. Ele sofreu pena por isso. E uma das maneiras de se redimir era sacrificar bois no terreno de Araúna, uma pessoa chamada Araúna. Araúna, sabendo disso, disse a Davi: Davi, eu ofereço bois para que você faça. E Davi, imagino, tenha dito assim, imagino não, ele diz assim, mas imagino ele com o dedo asseverando, não entregarei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Os bois eu que vou dar. Ou seja, aquele mesmo princípio que estava operante na pessoa de Abel também estava operante na fé de Davi. Davi intuiu que aquilo que iria dar a Deus tinha que ser tirado de alguém que fosse dele, para dar mais dignidade ao sacrifício. Sacrifícios precisam custar algo de você, senão você dê outro nome para aquilo que você oferece. E não é um sacrifício. O sacrifício, por princípio, ele é custoso. E é isto que dá dignidade e mostra a altura do seu Deus. Quanto menor é aquilo que você doa a Ele, menor é a dignidade que você presta para Ele também. Portanto, a fé, como se manifesta a fé? Desta maneira, o desejo de agradar a Deus, que Abel apresenta, e também de não se preocupar com o custo pessoal disso. Mas o texto ele prossegue. Como eu disse, o autor de Hebreus está interessado em apresentar para nós a fé como procedimento. E ele diz que a fé é a certeza, foi essa certeza que moveu Abel para essas duas ações, de agradar a Deus e de entregar algo de custo pessoal. Mas também a fé tem o lado do resultado. Então, qual foi o resultado da fé de Abel? A fé de Abel, o resultado, foi o reconhecimento de Deus. Veja que o texto diz que Abel obteve testemunho de ser justo. A ideia aqui de testemunho é de reconhecimento, é isto que está se entendendo pelo sentido da palavra testemunho. A palavra testemunho não está sendo usada, talvez, no seu ambiente forense, ambiente jurídico, de estar lá para dar apoio a uma declaração. A palavra testemunho está sendo utilizada aqui com a guisa de reconhecimento. Deus reconheceu o sacrifício de Abel. E isto foi declarado justo. Ou seja, Abel foi declarado justo por causa do seu reconhecimento, da sua fé por Deus. Deus reconheceu a fé de Abel. A fé de Abel. Então, todas as vezes que nós buscamos agradar a Deus, todas as vezes que isso, ainda que nos custe, e por custar fazemos isso, nós estamos exercendo justiça. Você quer ser justo? Esta é uma definição do autor de Hebreus. Agrade a Deus. A despeito dos seus
sentimentos e daquilo que lhe seja custoso. Não há nada mais justo do que isto. É justo preterirmos a nós mesmos e escolhermos a Deus. Isto é justiça. E se nós pensarmos no Novo Testamento, nós encontraremos outros textos que também apoiam e veem sempre a fé associada à justiça, como o célebre texto, o justo pela fé viverá. Justiça e fé sempre caminham juntos. Esse é o primeiro resultado, o reconhecimento de quem importa, o reconhecimento de Deus. Mas há um segundo resultado que também não pode nos escapar, que está nesse texto, que é o tipo de reconhecimento, a qualidade do reconhecimento. É um reconhecimento eterno. A oferta de Abel recebeu tamanho reconhecimento de que mesmo Abel já estando morto, a oferta ainda fala. Ou seja, a oferta testifica daquilo que Abel fez. O que significa isso? Como é que uma atitude pode reverberar ainda, ou ecoar ainda, depois de estarmos mortos? Ora, meus irmãos e irmãs, a resposta não será encontrada no ofertante, mas na qualidade daqueles para quem nós oferecemos a oferta. A oferta de Abel fala do que foi feita para Deus. E tudo aquilo que você fizer para Deus jamais cairá no esquecimento, porque para Deus não existe tempo. Para Deus, todos nós estamos aqui no eterno presente. Ou seja, o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem, o que eu fiz há 10 anos atrás, é tão verdadeiro, é tão marcante para Deus quanto o que eu estou fazendo agora e quanto eu farei nos últimos instantes que tenho antes de fechar meus olhos pela última vez nesta terra. Deus jamais se esquecerá daquilo que é feito diante dele, porque Deus não está preso dentro do tempo. Nós estamos presos dentro do tempo. Se você fizer algo para mim, é possível que eu esqueça, porque eu sou mortal, rendido à força do tempo. Mas aquilo que você fizer para Deus sempre estará diante dele. Isso, meus irmãos e irmãs, é um estímulo, nos motiva para que possamos empreender grandes obras para Deus, porque sabedores de que o Senhor não esquecerá dos nossos atos, nós promoveremos atos mais marcantes para que tudo isso esteja diante do nosso Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, Abel ilustra bem esses dois procedimentos, certeza e resultado. Quero também destacar que a palavra testemunho nesse texto, ela ocorre por 2 vezes, mas a tradução optou por não repeti-la. O tradutor ou a equipe tradutora diz assim, no verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, obteve testemunho, está aí, de ser justo, tendo a provação de Deus. Mas esta palavra em grego é a mesma palavra utilizada para testemunho que está na linha de cima, é martírios em grego. Isso quer dizer, para Abel, muito. Abel foi o primeiro mártir da história da igreja. A primeira pessoa a ser martirizada, e aqui eu uso e emprego a palavra martirizada como alguém que morre por sua fé, foi Abel. Isso para nós é um lembrete. O mundo ao qual nós vivemos, este mundo que vai tentar instigar e destilar seu medo em nós, esse mundo, ele vive pelo que vê. E este mundo, esta realidade, tem apenas a si mesmo diante de si. É muito diferente daquilo que nós fazemos. E este mundo não nos vê com bons olhos. É hostil à fé cristã. Portanto, não venhamos a esperar reconhecimento daqueles que estão conosco,
coabitando na nossa mesma geração, que não alimentam a fé cristã. Cabe a nós, como faroletes, iluminar a geração a qual nós estamos, apresentando a verdadeira fé cristã, baseada na certeza, fundamentada no desejo de agradar a Deus, nos entregando ao custo pessoal que isso envolve e recebendo os resultados por isso, que é o testemunho de Deus, porque o mundo não fará. O medo, como eu disse, é contrário à fé. Portanto, independente do que nos ocorrer, hoje, amanhã, se vivermos até lá, eu os admoesto e exorto: não tenham medo, o Senhor está conosco, Ele está nos guiando. Que Deus nos abençoe.